Oi, estressados de plantão, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Estressadamente. Espero que gostem, porque de mente estressada já basta a minha. Bom, hoje eu estou estreando um novo quadro chamado Gente Como a Gente, que nada mais é que entrevistando pessoas normais do dia a dia, gente como a gente, familiares, amigos, enfim. Normalmente os podcasts entrevistam pessoas famosas, enfim. E eu entrevisto pessoas, assim como eu, normais, do dia a dia. E que acho interessante também. Todo mundo tem algo para falar, todo mundo tem algo para acrescentar. E no primeiro episódio não poderia deixar de fazer com a minha mãe, falando um pouquinho sobre ela, sobre a história dela, sobre maternidade, o que é ser mãe, enfim. Espero que curtam. Beijão. Eu vou começar fazendo umas perguntas aqui para minha mãe. E a gente, como uma conversa, assim, a gente vai conversando. Então, para começar, eu acho que queria que você falasse um pouquinho quem que você é, assim. Fora que você é minha mãe. Então, quem que é a Mônica? Olá, bom, Mônica sou eu, sua mãe, né? Começamos por aí. E uma mulher comum como muitas, e com todos os problemas de uma dona de casa, teve criação de filhos. Eu acho que, apesar dos prós e contras, graças a Deus sempre acabou dando tudo certo, principalmente depois que fizemos ali para Israel. E, enfim, uma mulher comum como tantas outras mais. Ok, agora assim, eu queria que você falasse talvez um pouquinho das suas lembranças de infância, dos seus pais, que os meus avós, eu conheci a minha avó, a mãe da minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 6 anos, meu avô eu já não conheci, mas eu sei assim por fotos e pelas coisas da minha mãe. Então eu queria assim que você falasse um pouquinho de onde eles vieram, o que você lembra deles assim, e uma lembrança assim da sua infância que você lembra. Eu sei que é um pouco, né? Eu fico meio emocionada, mas fala um pouquinho. Uma lembrança de infância, desde que as primeiras recordações que uma criança pode ter, eu era uma criança feliz. Meu pai e minha mãe, apesar da grande diferença de idade entre eles, para mim tudo era normal. Até que, infelizmente, eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos, então isso foi um baque, uma criança ainda que não sabia o que era morte, porque eu não conheci meus avós, não chegaram a vir ao Brasil. E de onde eram os seus avós? De onde seus pais também nasceram? Meus avós, da parte da minha mãe, que eu sei, da Romênia. Minha mãe também era, mas chegou no Brasil com 3 anos. Meu pai não, meu pai já não tinha mais pai nem mãe, era da Ucrânia, naquela época que era a União Soviética, sabe, documentação de gente assim que vem vindo picado até chegar ao Brasil. Dele era bem complicado, não posso dizer com certeza Ucrânia, russo, né, era diferente as coisas. Enfim, a vida mudou muito, então, de repente, para quem tinha tudo, com a perda do meu pai, minha mãe que era dona de casa, ele não, então, também, sei lá, problemas de negócio, não sei, eu sei que você perdeu tudo, minha mãe ficou assim, sem nada, praticamente da noite pro dia, e graças a Deus ela era uma mulher forte e não tinha uma profissão, obviamente, mas cozinhava com excelência, não é para minha mãe, mas... E começou a dar marmita para fora, e com isso ela criou a gente, não teve outro casamento, e nunca nos faltou nada. Podia ser um pouco difícil, mas principalmente comida, graças a Deus não soubemos que é passar fome. E de infância foi a parte triste essa, mas a gente tocou a vida bem, né? E minha mãe, então, claro, eu fiquei toda a minha dedicação e mais a convivência com a minha mãe. Então, ela era a coisa mais, assim, preciosa que eu tinha na minha vida. E foi por muito tempo, até que eu já tinha minha filha Débora e até meu filho Saul, quando ela veio a falecer. Isso foi a maior perda da minha vida até hoje.
e difícil, eu digo até hoje, porque muita gente diz que o tempo ajuda, eu não sei muito no que ajuda, mas se eu falar dela, coisa que eu evito, eu sinto como se eu estivesse revivendo aquele momento dentro de mim, sabe? Aquilo, parece que você tem sempre, a saudade é um luto eterno. Se você vai falar o nome de alguém que você adorava muito, sabe? Não tem como não travar a garganta e não dar vontade de chorar. Bom, agora eu queria... Você, assim, o que é ser mãe? O que você falaria que é ser mãe pra você? O que é uma mãe? Bom, eu comecei cedo demais, dizem, e de fato, graças a Deus, Débora, minha filha, não fez assim. Eu fui mãe cedo demais. E eu não pensava muito nisso, não tinha ideias, não. Olha o que é ser mãe, essa responsabilidade de ser mãe. Então, como mãe de primeira viagem, eu tendo minha mãe e tinha as ajudantes, então eu não tive essa medo, qualquer coisa eu corria com a minha mãe, a gente morava junto, eu morava com a minha mãe, então se Débora entossiu, engasgou, mãe, eu tinha pra quem correr e sempre jogava o bebê na mão dela, então... A Débora sou eu. Sim, né, meu bebezão, mas, né, maior, então era aquela coisa assim que eu tinha total segurança porque eu tinha minha mãe, né, comigo, então não tive medos e também não ficava preocupada tanto assim com a educação, porque minha mãe era a chefe da casa, então o que não pode fazer, nem eu nem ela. Minha mãe tinha adoração louca pela Débora, mas coisa a gente sabia como é o ritmo da casa, o que se pode, o que não se pode, né? Débora tinha sua regalia, mas não para qualquer coisa. Então, o Saul também nasceu com a minha mãe, então esse medo que eu tinha, porque meus filhos, dois, pelo menos, tinham mania de, cada vez que eu dava madeira, de repente Débora parecia que era sempre morrendo de fome, comia e não sabia, por exemplo, virar a cara, mesmo quando já entrou com papinha. Ela, quando eu olhava para ela, estava saindo pelo nariz, ela estava engasgada e não recusava a comida, sempre abria a boca para mais. E aí pronto, aí eu ficava em pânico, eu tinha medo. Uma vez eu levei no médico para tomar madeira na frente do médico, na época não existiam convênios, você tinha que levar, pagar o pediatra né? E ela mamou na frente do médico uma madeira inteirinha direito e não afogou. Eu quer dizer, uau, eu fiquei assim, não acreditava. Como que ela me fez passar essa vergonha? Em casa, dava choro na frente do médico, parece que ela sabia, ela fez de pirraça, entendeu? Assim, como que pode um bebê? Mas era. E essas coisas, esses medos que a gente tinha, eu tinha muito medo de, claro, ter um bebê sem... Tava com minha mãe perto, minha mãe que cuidava, fazia, sabe? Então eu tive tranquilidade. Não é só com a terceira filha e última, a caçula, que é a Bruna, já não existia mais minha mãe, então eu tive realmente pânico, e ainda foi uma gravidez problemática, que eu já não podia andar, nem dirigir, um monte de coisa, então, mas depois do nascer eu tinha medo, porque eu não tinha para quem correr, se ela também se afogasse, ou passasse algo desse tipo, engasgar, não é? Sei lá eu, mas sei lá, Deus é grande, ajudou e consegui, e foi tudo bem com ela. Então a maternidade eu acho linda, sendo ela que você pare uma criança ou que você adote uma criança, mas a maternidade, que seria para mim a criação de uma criança, maravilhosa quando é envolvendo o amor, né? E eu acho isso é a coisa mais linda, né? E a gente por eles faz qualquer coisa, como realmente é verdade, né? E até depois que cresce, viu? Eles crescem, mas assim, continuam as filhas, entendeu? Aquela coisa assim de que você dá bronca, você se mete, é casado, já sou vó, mas tem coisa que, entendeu? Eu tô falando, sempre chamando atenção de um de outro, por uma coisa ou outra, entendeu? E por que você continuou falando da Débora como se eu não estivesse aqui? Eu tô aqui, é eu, fala você. É estranho, tá falando pra quem? Outra coisa, queria falar. Qual que é a diferença de... Você falou um pouco da maternidade, realmente. Eu não sei nem como seria ter filho com 18 anos. Realmente é... Tinha 17. 17, né? Meu Deus, então. Temos 17 anos de diferença. Eu e você. Meu Deus, então a gente podia ser irmã, realmente. Não, né? Não, e eu não imaginei, eu com 17 anos, nunca na vida quis
seria uma mãe, como que eu ia ser mãe? Nem imagino, não passa na cabeça. Enfim, porque eu fui ser a Sofia, eu tinha já 33 anos, né? Enfim, Deus, passou muito tempo de diferença. Graças a Deus. Mas o que eu queria falar, assim, aí você já é mãe, daí assim, qual que é a diferença de ser mãe de 3? Assim, qual a diferença de um para outro? Qual que é a maior diferença ou alguma coisa que você... Porque normalmente falam que o primeiro você limpa tudo, faz tudo certinho, o segundo mais ou menos, e o terceiro você já fica... seja o que for. Eu acho que é por aí mesmo. O primeiro, tudo é novidade, a gente está todo cheio de nome redes, toque, ferve até a alma, se for possível, e é verdade. O segundo, obviamente, com ajuda, tendo mãe ou não, você adquiriu alguma experiência já, vamos supor, 50% dos seus medos, acho que já não são os mesmos, né? Algo sempre vai ficar, porque nem toda criança, elas não são iguais, né? Nem as gestações são iguais, mas acho que isso é relativo e normal. A terceira, apesar de eu estar sozinha, mas a criação assim, já de maiorzinha, não digo isso com bebê, o bebê os cuidados são iguais, de ferve, isso, aquilo, mas assim, já de maiorzinho, assim, caiu, levanta, não é aquele, o primeiro cai, a gente, todo mundo corre em cima, aquela coisa, faz aquela festa, tudo, não é assim, eu acho que, claro, primeiro a gente mal cria mais, eu não sei, eu achei. O segundo, era um menino, então também era um outro lã que eu não conhecia, né? Outro mundo. Outro mundo, no sentido, né? No sentido que eu não conhecia, nunca tinha tido menino, não tenho irmão, então, outra história, mas a gente também, mãe se adapta a qualquer tipo de filho, assim, assado, né? Eu não sei como fazem as mães que têm gêmeos, trigêmeos, meu Deus, né? Isso é uma maravilha, assim, a pessoa tem que ser muito especial. E o terceiro, realmente, a gente, como eu falei, os cuidados e até um aninho são os cuidados, mas a gente já sabe tudo, se vira tudo, e também parece que a minha foi sendo mais, assim, como se diz, autônoma, independente, porque fala, vai, você não precisa ficar olhando todos. Eu confiava mais, eu acho também porque ela era muito boazinha e fazia as coisas, obedecia mais que os dois primeiros também, a que menos me deu dor de cabeça, mas também percebi que ela escondia certas coisas, se às vezes passava uma coisa ruim com ela, assim, ruim, que nem uma vez foi com uma prima minha num parque e a moça empurrou ela demais na balança e ela se apertou, ficou com medo, ela não falou nada pra mulher. Quando ela chegou em casa, que eu vi a mãozinha dela marcada, assim, ela fechou as mãozinhas tão fortes, mas tão fortes do medo, segurando na corrente, né, da balança, e não falava que, olha, tô cortando, não, para, quero sair, alguma coisa assim. Então ela era uma criança meio timidona, assim, e eu acho que ela é assim até hoje, mas machucou a mãozinha, era muito tudo roxo. Falei, que é isso? Não, foi com medo da balança. Ela fala pra mim, mas não fala pros outros, aquela coisa que se tem boca pra mãe, bom, isso até é a Débora, tem boca pra mim, mas não tem boca pros outros. Então são diferentes, não são iguais, mas são ainda meus 3 bebezão. Bom, agora todo mundo fala também que tem diferença entre ser mãe e ser avó. Tá. Então, assim, fala um pouco disso. Que você tem 3 filhos, experiência de menino, menina, enfim, de todo mundo, como você já falou. Tá. Agora, qual a diferença de ser vó? Quando você foi vó pela primeira vez, quando a Noia, que é a filha do meu irmão, nasceu, o que você sentiu e qual a diferença de ser vó? Fala um pouquinho disso. Vó e mãe, ok. Vó e mãe, pra mim, 2 mundos de diferença. Porque ser mãe, a gente tem a responsabilidade de educar. Não que a gente não corrija, eu pelo menos corrijo, se for uma coisa muito séria, muito errada, corrijo um neto, obviamente. Mas jamais eu iria erguer a mão para um neto, por exemplo, como de safanão ou dar um tapa, como dei nos meus filhos. Isso não. E eu posso mimar mais, eu faço mais os gostos e fico reparando muito também como meus filhos são como os pais, porque eu não fazia essas coisas e eu vejo que eles são muito mais exigentes do que eu fui. Então tem essas coisas, acho que de geração, sabe? Quando você foi muito assim bondoso, seus filhos vão ser mais sérios com os filhos deles, talvez os meus netos serão mais frágeis, mais fáceis com os netos, mas eu também, às vezes... Espera um pouquinho só, que também tem a diferença que você foi mãe com 17 anos e a gente, seus filhos foram já pais
mais velhos. Então a gente já tem talvez mais exigência, não só por causa também o tempo mudou, mas também a nossa idade. Pode ser, eu não sei, mas eu vejo às vezes coisinhas que como vó, eu não gosto como mãe, eu não sei, não sou mãe deles, mas claro, na minha casa eles têm total liberdade, não importa subir no sofá, descer, tá ok, eles não estão morando comigo, talvez eu não suportasse a bagunça 24 horas, nem como avó, mas como vem de vez em quando, e eu acho que eles, na maioria das vezes, estão certos, então eu sempre tô do lado dos meus, e às vezes chama a atenção deles sim, dos três, a filha, por causa das crianças, ou porque exagera, ou porque Bruna às vezes nem nota, deixa passar coisas que eu acho que não devia. Então a gente se intromete, mas é claro que isso é entre eu falo com meus filhos, né? Às vezes uns concordam, às vezes não importa, mas falo com eles, temos essa liberdade de falar, né? As crianças é aquela coisa que falam, mãe com açúcar, claro, é um outro amor, né? E uma outra dedicação, sem o compromisso da educação, do sustento. Óbvio, se por um motivo precisa ser um filho de ajuda, é óbvio que sim, mas não é essa preocupação que a gente tem, né? Do sustento, da casa. Se preocupa em si só com a pessoa e fica reparando se está fazendo direito, fazendo errado no que você acha, né? Ele não compara como eu era com a Débora por ser jovem ou não, mas a gente é diferente. Eu acho que é mais divertido ser vó, porque não tem a parte daquela obrigação de pais, né? Agora eu queria mudar um pouco do assunto da maternidade, mãe, vó, e falar do Brasil e Israel. Que a gente veio do Brasil, a gente veio para Israel, fez Aliyah, etc, etc. E o que para você, o que é mais difícil e o que é mais fácil? Qual que é a diferença e a semelhança entre Brasil e Israel? Aquilo para mim, óbvio que todos os lugares têm problema, tem coisas boas, enfim, mas assim, eu tenho falta da comida, de Guaraná. Tem, às vezes, aqui também tem. Às vezes tem coisa que a gente tem contra aqui. Mas assim, o pão de queijo, ou a comida mais firra, eu não sei. Então eu tenho saudade da comida. A televisão, antigamente eu tinha, mas agora dá pra assistir a televisão aqui do Brasil aqui, até ao vivo, se quiser. Então, pra mim a diferença, eu acho que a saudade que eu tenho, assim, é a comida. E, enfim, problemas acho que todo lugar tem, né? Tem o seu lado bom e o lado ruim, mas eu acho que eu me sinto mais em casa aqui. Agora, pra você, entre Brasil e Israel, o que você acha que é melhor lá e melhor aqui? Ou pior, um pouco sobre isso? Bom, a gente fez o Aliyah, primeiramente foi amar Israel, a gente sempre amou, porque judeu vai amar Israel, mesmo que não more nele. A maioria estão fora de Israel e amam Israel e ajudam Israel. E Israel ajuda aqueles que, por exemplo, que estão em condições. A gente tinha casa em São Paulo, é verdade, mas ao ponto de que chegamos numa idade que, se você está com 30 e poucos anos na época, você já era velha para encontrar emprego, certos empregos eles queriam com 20 e pouco, e se você tinha 20 e pouco, você era jovem demais, não tinha experiência. Se você tinha uma idade mais ou menos, você já tinha experiência, mas estava velho demais, entendeu? Então começou a ficar uma situação tão ruim que você tem casa, ok, maravilha, mas você come parede? Não. Então fizemos Aliyah. Então viemos assim naquela expectativa, sem idioma, mas recebemos ajuda de fazer o PAN, são 6 meses e tudo, e começa a trabalhar, pelo menos aqui tinha como trabalhar. Se você tem como trabalhar, você tem como ir seguir na vida. Todo começo, um reinício e começar do zero, não é fácil, mas com força de vontade, tudo, graças a Deus, foi aos poucos se encaixando. E eu amo o Brasil no sentido geográfico, no sentido de comida, óbvio, tem algumas frutas, mas se dá ir lá e 15 dias, uma coisa assim, maravilha. Agora, não voltaria, tentei uma vez e foi um mau fracasso, e voltar não vale a pena, politicamente, por trabalho, por principalmente perigo, assim, a insegurança, a violência, não, e falam daqui de guerra, mas só quem vive aqui sabe como que não, nem comparação, por exemplo, com o Rio de Janeiro, um São Paulo, com essas coisas fora
saúde também. Então, a diferença é enorme. Por mais que você senta uma saudade de uma jabuticaba, esfirra não, porque que nem sabe, quem sabe fazer, faz aqui. Não precisa estar no Brasil. Mas tem comidas, tem coisas que sim, mas isso não vale a pena arriscar, sabe? Tudo que você tem por uma jabuticaba, por isso você... Não. Então, só ganhamos. Eu acho que não só eu, os três e principalmente as netas. A educação é outro ambiente. Bom, fala um pouquinho agora de gato. Gato e cachorro, a gente sempre teve cachorro. Hoje em dia a gente só tem gato. O que você mais gosta nos gatos? Eu já tenho um episódio dos gatos, quem quiser ouvir, e você agora fala um pouquinho o que você acha entre gatos e cachorro. Qual a diferença? Bom, de fato, eu amo qualquer animal. No Brasil sempre tivemos gato. Aqui também, cachorro, quer dizer, e aqui também tínhamos cachorros. Mas ao chegar aqui, que eu trouxe do Brasil, mas ao chegar aqui eu vi, antigamente, hoje mudou, graças a Deus, isso mudou muito, mas aqui eram tantos gatos na rua, gatos assim, e o inverno, sabe, e chuva, aquela coisa. Então era uma coisa que doía o coração, muito gato atropelado, era uma coisa assim que, graças a Deus, mudou, não é mais como era. E isso de ajudar e pegar, eu tinha uma casa grande, com um quintal embaixo bem grande, então eu punha comida, aquelas coisas, e foi mais problematiquinho, você pega, né, dá mais atenção. E fui assim, eu fui conhecendo o gato, e a diferença maior para mim é que dizem que gato não ama, que gato não isso. Não, eu não acredito nisso. Falam até que gato não sabia reconhecer nomes. Isso outra mentira, que eu sei que sim. Mas aprendi que a grande diferença é que o gato, ele é mais assim, não que ele é mais exigente, mas ele não é... Ele escolhe um para ser dono, não sei, ele ama também, é carinhoso, coisa e tal, mas você não pode ser maldoso, como muitos donos que têm cachorro, eu cheguei a ver, que agride, xinga, bate, e depois de 5 minutos, nem isso, o cachorro, se chamar o cachorro vem tudinho, como que sabe te perdoando. Essa é a grande diferença entre o gato já não é assim de te perdoar, pensa bem o que você vai fazer pro gato, porque ele não vai, depois você chama e quer carinho, né? O cachorro, por isso, ele é todo coração. O gato não é que ele não seja todo coração, mas ele ama muito mais ele e você. Se você dá amor, ele também te dá amor. Se não, não, e é não. Entendeu? E amo o gato. Fora que a gente ter mais idade, pessoas com... Eu já tenho uma certa idade, é mais conveniente, é mais fácil cuidar e ter gatos, porque eu não poderia sair e toda hora baixar para ir sair da volta, que se eu tivesse 1, 2 cachorros, 3 cachorros, como eu vivo agora em apartamento, não poderia ter, por exemplo, a gente tem gatos e cachorro, nenhum problema, mas o cachorro precisa sair, mesmo que ele for pequeno, ele não vai saber usar um banheiro, coisas assim. E se estiver chovendo, também tem que baixar, sair. Então era mais difícil. Mas amo os dois e agora a predileção em especial com gatos. Agora, tipo, você quando você veio para Israel, você veio já com os 3 filhos. Uma maior, né? E a Bruna menorzinha. Então, assim, qual que foi os maiores desafios de chegar em Israel com um filho já? Porque, assim, não sem saber hebraico, sem nada, e 3 filhos, como que faz? Estudo, como... Bom, você... já era maiorzinha, então você já pode fazer um UPAN estudantil, né, para quem já vai se preparar para uma universidade, então tinha um UPAN em estudo de hebraico desde o começo, mas mais detalhado. Obviamente que com Saul e Bruna não. E aqui o Saul, por ele ter que precisar, a idade dele era para entrar no primeiro colegial. Aqui não pôde, porque aqui tem uma coisa chamada Baglut, que seria como Enem, mas aqui já faz dividido nos 3 anos. Para você entrar ou não numa universidade, você precisa ter esse Baglut, né? Passar nas notas mínimas, pelo menos, dele. Então o Saul teve que voltar 1 ano atrás, porque... ele não podia ficar perdendo tempo como eu, fazendo um PAN normal, de uma pessoa que vai trabalhar, ele precisava de uma coisa mais assim. Aqui tem sempre soldadas nas escolas que ajudam os estrangeiros no recreio, um pouquinho depois, uns 40 minutos depois da aula normal. E então ele perdeu 1 ano, porque
Por mais que ele fosse bom na escola, vai fazer um problema de matemática e você não sabe nem o que está pedindo, quanto mais solucionar o problema, né? Então, agora, crianças menores, como Bruna, ou até menores, como minha neta, quando veio, não existe, por exemplo, uma coisa que aqui as crianças não têm, mesmo meu filho, é dicionário. Não é dado dicionário. A convivência, porque aqui são 8 horas. Né? Não, tem, mas ninguém vai dar dicionário para criança. Se ela não sabe nenhum hebraico, o que ela vai procurar no dicionário? Mas eu vejo que a rapidez deles entenderem era tanta. A gente maior precisava do dicionário, que era dificílimo, no dicionário de português hebraico. Na época que eu vim, em 99, não tinha. Tinha espanhol, tinha tudo que é idioma, mas português não. E eles aprendiam tanto, às vezes eu perguntava, mas o que é isso? Eu sei, para mim não sei falar. Porque são 8 horas todo santo dia que eles estão na escola. E mal ou bem, eles começam a conversar, as crianças, e aqui é muito comum que um ajuda o outro, não é que você está te corrigindo, mas como eles estão acostumados, o país, a receber gente de fora, é uma ajuda, e ninguém encara isso como uma ofensa porque corrigiu. Então, aprende uma facilidade, obviamente também a inteligência da criança, a rapidez de absorção de uma criança é mais fácil do que uma pessoa já adulta, de 40 anos, 30 e poucos anos. É isso. Ok, agora uma coisa que eu odeio e que você não consegue viver sem, e ela já deve saber o que é. Falar do vício seu de cigarro. Porque todo mundo sabe que cigarro é um vício, ok, a gente sabe, mas como que você começou a fumar? Porque ela começou de jovem, é o que eu sei, e até hoje nunca na vida parou. Verdade. Então fala um pouco desse vício que eu odeio. Bom, isso é verdade, eu comecei jovem, comecei assim, não gostando. Na época, um namorado, acho que como muitas pessoas devem ter começado assim, isso era uma época, no final da década de 70 para 80, aqueles que não fumavam nos cafona, entendeu? Era uma coisa assim, como se era a pessoa mais ridícula, e vou te falar a verdade, era horrível. Obviamente que eu no começo eu não tragava, não sei nem o que ia falar, traga, não sabia o que era isso, entendeu? Você não tá tragando porque será o jeito de soltar hoje, eu sei, mas obviamente que eu não sabia. Então, quando eu for olhar pra você, pra ver se você tá tragando mesmo, era horrível, mas era uma coisa que você tinha que aguenta, porque pra você fazer parte, é uma coisa assim, senão você era um cafona ridículo, era outros pensamentos. Mira, diziam até que as mulheres grávidas podiam fumar, porque melhor do que estar estressada. Então, não tinha nada de proibição, ninguém dizia que os médicos fumavam. Naquela época, minha mãe médica ia com ela, tinha ar-condicionado, o médico estava fumando nas consultas particulares. Então, eram outros, né? E eu, infelizmente, nos anos passados, eu nunca deixei de fumar. Na verdade, eu nunca fiquei 24 horas, não consegui. Eu vou voar, voos longos, eu tomo um remédio para calma, para dormir, porque eu não tenho mais classe de fumantes. Então, para mim, é um vício que eu nunca vou conseguir largar. Eu não esperava, eu posso, sei lá, se entendo. Mas eu não consigo, já tentei com remédio, talvez hipnose, eu não sei se isso exista, ou se existe, se seja verdadeiro, mas assim, força de vontade, querer, saber que faz mal, eu sei. A única coisa que eu posso dizer é que eu dou graças a Deus, ensinei, sempre pedi aos meus filhos que não, que o cigarro é horrível, o cigarro faz mal e que a saúde mais pra frente vai pagar caro. E tive sorte, Débora não fuma, Saul não, e nem Bruna. Bruninha, aliás, chegou a começar, mas eu, por fumar, não sabia, não sentia. Débora me contou, mandamos ela para o Brasil sem dinheiro, quer dizer, o dinheiro estava com Débora, que foram lá ficar 15, 20 dias, e onde eles passaram, que eram conhecidos, alguns parentes, eu falei, não deem um centavo nela e não dão um cigarro para ela. E ela forçosamente, em só 2 meses, ela me contou depois, mãe, foi difícil. Eu deitava assim, eu tragava ar. Quer dizer, 2 meses. Saúl, eu cheguei a ter um pouco de medo, porque não só por ser menino, já que já se sabiam que não era saudável, até hoje sabe, mas ainda existe quem fuma, mas entrar no exército, a pressão, o jeito de se aprender, sabe, aquela pressão mesmo para ser bom e às vezes alguns momentos de
Eu pensei, muitos às vezes começam a fumar por causa que entraram no exército. E ele, graças a Deus, não entrou nesse vício mesmo, fez exército, terminou, mas não fumou. Então, sou feliz porque... E meus netos seguramente esperam em Deus que não fumem, porque eles também sabem que não. Mas a mais problematiquinha, como sempre, é a Débora, porque nenhum dos outros reclama assim direto comigo, assim, ai, vó, não vou te abraçar porque você tá fumando. Não, eles sabem que não é para ser igual, que isso é horrível, mas tudo bem, graças a Deus eu fico feliz por eles. Eu fazer o quê? Nessa idade vai precisar em parar o quê? Não dá, sinto muito, infelizmente não dá. O ano passado a gente perdeu uma pessoa querida, o Michael, chamava Michael, era um amigo da família e foi um namorado da minha mãe por muitos anos. A gente, né, era como um segundo pai pra gente. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, como o seu episódio, ele tem que entrar. Então, assim, Michael, fala um pouco do Michael, o que ele era pra você, assim, e que dá saudade. Bom, essa é uma parte bastante saudosa e ainda dolorida, porque acabou de fazer um ano. Sim, Michael foi uma parte super importante aqui para mim. Conhecer ele foi uma das coisas mais, deu um outro up na vida, outra com meus filhos. Ele sempre foi assim uma pessoa maravilhosa. Ele tinha, como a gente tem o costume de dizer, ele não tinha um caminho, ele tinha 2, 3 de paciência, porque não sou uma pessoa fácil, e sabe, com 3 filhos, um no exército, ele trabalhava bastante, e ainda conseguimos tempo para fazer, passear com um, com o outro, fazer, ele era não sei, tudo que for de adjetivos de bom, para mim ele tinha. E se eu posso dizer alguma coisa sobre amor, óbvio que eu gostei muito, amei o Michael, mas o que eu sinto, por que falta? Eu acho que quando a gente perde alguém, a gente fala assim, o que você perde? Você perde o amor daquela pessoa. Você pode até continuar amando, mas o que isso faz falta? Faz falta o que você sentia, que ele sentia por você. Saber isso, por exemplo... A segunda perda maior em vida que eu tive foi a dele. Olha que eu perdi sogro, perdi coisas, mas ele, quer dizer, acho que a segunda pessoa que mais me amou nesse mundo, depois da minha mãe, é ele. Compreensão comigo, me entender, me aconselhar, me abrir os olhos em certas outras coisas, mesmo que não tivesse jeito, mesmo que... E olha que às vezes... E eu tinha aquela total liberdade que ele me aturava com uma paciência santa, porque era com ele que eu desabafava, mas eu desabafava com aquele jeito... Sabe quando você fala explosivo, aquela coisa, e ele sempre calma, não, olha isso... Ele era... ele chama Michael, que seria, né, como a tradução como um anjo, né? E de fato era, para mim era. E faz falta, entendeu? Eu nem pensei que fosse assim ser tanto, porque já era um costume tão... E eu não esperava que ia perder ele assim, sabe? E as coisas são assim. Eu achava que, como eu estava muito mais ruim numa época, eu achava até que eu ia antes dele, mas isso não aconteceu. E ele foi especial e até hoje esse ano está sendo difícil. Era a pessoa com quem mais eu conversava. A gente ultimamente não podia se ver tanto, mas telefone a gente tinha todo mês. Hoje já meu telefone não toca mais, quer dizer, aos horários que tínhamos combinado. E mira, faz falta e me dói ainda muito. Vai doer sempre. Saudade é saudade. E até assim, quando o seu telefone toca e soa a musiquinha, né? Parece que é ele ligando, da saudade. 5 da tarde, é verdade. Agora você também teve muitos anos, você sofreu de fibromialgia, que a gente nem sabia o que era, até que hoje em dia se sabe mais. Mas assim, eu não sabia até que você teve isso e aí foram, né, buscar, enfim. O que é fibromialgia? Fala um pouquinho da sua saúde, das dores e da fibromialgia. Bom, eu também não sabia o que era até então. Depois que eu não fui procurar, que me falaram que eu tinha, mas na realidade só aqui, pelo menos quem confirma isso, são os reumatologistas. Tem uma história que tem que doer 18 pontos, assim, se eles tocarem naquele doer.
eu li, como todo mundo vai no pai Google e vai ver, na época diziam que antigamente pensava até que a maioria é mulher, então que era um problema que mais psicológico do que, não, isso doía mesmo. E até hoje o médico fala que já ela é aceita, né, como uma enfermidade, ela... sei lá, você vai ter uma dor de cabeça, nem você, quem tem essa dor de cabeça que seria mais ou menos normal, nem quem tem é mais intensa. Sempre qualquer dor é mais intensa em quem tem fibromialgia. Por que dá, eu não sei, mas eu sei que quando eu fiz uma dieta antes de vir para Israel e perdi muitos quilos, eu acho que com isso eu desinflamei muito e sabe, é como se eu não sentisse quase mais dores. Era uma coisa muito difícil de eu sentir, então eu acho que deve ter coisas, é orgânico sim, isso não me resta dúvida, mas eu acho que a questão do peso deve influenciar bastante com a história de inflamação e conjuntamente dar destaque à fibromialgia. Bom, agora a gente tá acabando, tem umas perguntas agora assim, pode ser rapidinha, assim, você fala assim, se pudesse ter um superpoder, um poder, qualquer um, mesmo que seja uma idiotice, um poder, qual que você gostaria de ter? Ressuscitação. Queria poder ressuscitar minha mãe. Em segundo lugar, Mihaela. Um maior medo, assim, um medo gigantesco que você tem hoje, não que teria realmente, mas qual o seu maior medo? Que meus olhos nunca vejam eu perder nem meus filhos nem meus netos. Que Deus dê saúde eterna a eles. Um maior desejo, assim, um grande desejo, um grande sonho que você ainda tem ou que você gostaria? Ai, agora me pegou um grande sonho. Assim, um grande desejo, alguma coisa. Desejo. É difícil, assim. Não saberia dizer. Sei lá. Saúde? Saúde, poder. Sei lá. Ver o casamento das minhas netas. Uma coisa assim, não sei, não saberia dizer assim, pra mim, não é? Eu tô bem, graças a Deus, não tem assim um desejo especial. É isso. E algum conselho que você daria pra mim, pra filha mais velha? O que você falaria pra mim, que você acha que... Um conselho que eu preciso. Bom, como graças a Deus você não fuma, então isso já é uma grande coisa, eu adoro isso. Acho que não precisa ser tão radical comigo, mas sim, é uma maravilha e graças a Deus todos são assim. Para você eu deixaria um pouquinho menos ansiosa. Eu gostaria que você tivesse um pouco mais de paciência com você mesmo e que se cuide mais e que passe a comer mais saudável. Acho que todos devemos isso. Eu mesmo tenho que voltar a comer saudável, porque a gente tem que pensar nas crianças, que eu acho que o mal é a gente melhorar de vida e cai numa facilidade de comprar fast food mais, e como se trabalha muito e tá cansado, então em vez de cozinhar, eu sei, mas não sei, tem que tirar um dia de folga, fazer já congelado, eu não sei como fazer isso, mas comer melhor, porque coisas melhores obviamente para os anos passam e você ter uma melhor qualidade de vida quando chegar a uma certa idade, porque é difícil você chegar a uma certa idade e com uma má qualidade assim de vida, assim, sentindo mal com o seu corpo, né? Porque a gente paga caro depois. É isso. Eu quero que você se cuide para sempre, porque você é meu primeiro bebezão. E eu te amo. Também te amo, mãe. Amo de paixão. E mesmo que você achar, eu sei que óbvio que a avó e o Mihael, que você sentia, né, o grande amor deles por você. Não. Sim. Não duvido. Que eles amavam incondicionalmente você, óbvio, e te aceitavam como você é, apesar que eu te amo, que se eu pudesse matar, faria qualquer coisa por você, realmente. Não Só duvido. que eu não sei por que a gente briga tanto, mãe. Eu realmente. Na verdade, eu sou briguenta, eu acho que com todo mundo, mas. A idade muito caro, eu acho muito perto da idade, então a gente tem aquela parte muita intimidade, então ela ficou muito assim, sempre falando assim,
Mas ela fala do cigarro. De paixão. Eu quero ver depois quando ela não tiver, mas eu quando ela sentir, eu passar em perto de alguém e sentir um cheirinho de cigarro, ela fala, ai, lembrei da minha mãe. Ai, meu Deus. E a última pergunta, alguma coisa pro podcast que é novo, o que você já viu, alguma coisa que eu deva mudar ou acrescentar, ou alguma coisa, algum desejo pro podcast. Bom, desejo sucesso, claro, sempre. E eu não sei, porque eu não sou entendida disso, mas eu espero que você, com o tempo, experiência, que com as pessoas, os ouvintes vão vendo, vão te dando dicas, você vai aprendendo com os outros, que melhore sempre, que cada vez tenha mais gente que participe e que queira contar a história deles para você. Eu acho muito legal um jeito, pelo menos, de desabafar, porque ninguém, você não está vendo, não está sendo vista, falar não é difícil, né? Talvez alguém tenha alguns seus travamentos, mas acho que isso até ajuda, e poder falar coisas que, sei lá, se alguém quisesse usar outro nome, dê outro nome e conte a sua história, entre em contato com ela e desabafa, que eu acho que desabafar, uau, é tudo que a gente precisa nesse mundo. Bom, agradeço a todo mundo que ouviu até agora o primeiro episódio de Gente com a Gente, com a minha mãe. Mãe, te amo de paixão, te amo do fundo do coração, te amo, te amo, te amo. Obrigado por aceitar participar. E te amo, te amo, te amo. Obrigada para todo mundo que ouviu até agora. E continuem avaliando, curtindo, divulgando. E até o próximo episódio de Estressadamente. Beijão.